Olá, professor, olá, turma. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a Lex Mercatoria, um assunto de direito internacional privado brilhantíssimo, onde nós vamos tentar aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos nesse assunto de direito internacional privado para adquirir a nota da participação do que deve ser feito. Espera aí, 3, 2, 1. Olá, professor, olá, turma. Estamos aqui hoje para comentar um pouco sobre a Lex Mercatoria. Esse assunto de direito internacional privado, muito cativante por sinal, que hoje nós vamos tentar esmiuçar alguns de seus detalhes. Me chamo Marcos Fonseca e vou guiar vocês nessa jornada. Primeiramente, nós temos que trazer uma introdução a partir da ideia da evolução humana na história. De modo que, a partir da relação entre os conglomerados populacionais, onde tem o seu ápice nas grandes navegações, é ali que se intensificam as relações internacionais e interfronteiriças, responsável pelo aumento na comunicação entre as pessoas e, consequentemente, o comércio. De modo que essa comunicação impulsiona o comércio e o comércio impulsiona a comunicação, trazendo consigo alguns benefícios, mas alguns malefícios. Os malefícios são os conflitos. E para esses conflitos se necessita uma solução lógica e uma solução efetiva. É aí que se entende e se contextualiza a Lex Mercatoria, como uma solução efetiva para os conflitos internacionais comerciais. Portanto, trazendo uma evolução, é interessante que doutrinariamente não se tem um ponto, um marco, onde você pode dizer claramente que ali surgiu a Lex Mercatoria, mas se tem alguns microsistemas antes mesmo de se entender o que seria uma Lex Mercatoria sistematizada. Dentre eles tem a Lex Rhodia de Jacto, criada pelos fenícios, a Nauticum Foenus pelos romanos, as leis de Wisby, criadas pelo comércio no Mar Báltico em 1350, e por fim o Consulado do Mar, que foi criado pela Corte Consular de Barcelona no século XV. Esses são exemplos de microsistemas criados antes mesmo do que se entende por Lex Mercatoria, mas eram responsáveis por regular essas relações internacionais entre comerciantes. De tal sorte que o doutrinador Irineu Strenger, em 1996, comentou em sua obra o seguinte: que o comércio internacional, do ponto de vista histórico, está intimamente ligado com o direito marítimo e com as atividades do mar, só fortalecendo as ideias primevamente trazidas nesse vídeo. Então, Irineu Strenger elencou 3 tópicos importantes para entender o crescimento e a ascensão do que seria uma possível Lex Mercatoria. Primeiro, incremento da comunicação a partir das conquistas alexandrinas, que estabeleceu vasta área de comércio que ia da Índia ao Nilo. 2. A ascensão dos preços em razão da entrada em circulação de enorme tesouro persa de ouro e prata, que ampliou os investimentos e especulações. E 3. O estímulo governamental ao comércio e à indústria, com a finalidade de ampliar as rendas do Estado. São 3 os potencializadores de uma possível Lex Mercatoria trazidas pelo Irineu Strenger. E eu poderia colocar e acrescentar em leituras que o ápice dessa relação foi a estabilização de uma moeda única nas relações internacionais. É um dos exemplos que fortalece a solução de conflitos, que seria a adoção de uma moeda única. Isso historicamente falando. Martins Tavolaro trouxe na sua obra de 2009 o seguinte: surge então a lei dos mercadores, a Lex Mercatoria, que se estrutura aos poucos, com os contornos de um conjunto de procedimentos que possibilita soluções eficazes para os conflitos que possam surgir entre as partes sem se ater às legislações e tribunais nacionais. Então, por que, eu vos pergunto, por que os mercadores estavam querendo se desvincular das soluções trazidas pelo Estado? E a resposta está que os usos e costumes suprem a ineficiência dos textos. Os normativos estatais não estavam conseguindo suportar a evolução do mercado. Portanto, não estavam sendo capazes de trazer soluções efetivas para os litígios internacionais.
E é nesse sentido, e é nessa lacuna que os usos e costumes nascem para tentar solucionar. Trazer soluções eficazes para conflitos provenientes do comércio interfronteiriço, sem se ater à legislação internacional. Esse é o objetivo da Lex Mercatória nesse momento. Um conceito interessante que eu trouxe sobre Stoiker, produzido em 1990, diz que, paralelo a este desenvolvimento, um grande corpo de leis que regem o comércio terrestre envolvido na Idade Média, os mercantes, ou mercadores, que viajavam entre diferentes mercados, feiras e portos marítimos, para comercializar sua mercadoria, tinham leis próprias. Leis essas, sistemas jurídicos, distintos das leis aplicáveis nos seus respectivos estados. Os costumes comerciais que se desenvolveram foram confirmados e definidos juridicamente pelos tribunais mercantiles, compostos geralmente por membros da classe comercial, dependendo de sua eleição, de sua experiência e conhecimento. Então se estabeleceu nesse momento um verdadeiro tribunal criado pelos mercadores para solucionar os seus litígios. E esses mercadores eram mercadores da própria cidade que eram assistidos por outros mercadores para solucionar os seus problemas internacionais. E é nesse momento, nesse contexto, que surge o papel do peer ponder, que seriam essas pessoas que viajavam entre cidades para comercializar e eles instituíam um tribunal para solucionar os conflitos internacionais. Um microcosmos jurídico, legislativo e executivo para solucionar essas controvérsias. George Parr, em 1989, traz que esses tribunais eram presididos por um comerciante da cidade, assistido por mercadores, com soluções céleres que se valiam não da common law, mas da lex mercatória. Ocorre que, dada a ascensão da lex mercatória, o Estado, ao observar esse fato jurídico, histórico acontecendo, estava em um momento de ascensão da soberania estatal. E o Estado, ao observar que uma lei estrangeira estava sendo aplicada em seu território, decide então se posicionar e absorver essa lei externa. E essa absorção ela é tão importante para a história que a França, um dos estados que realizou essa absorção, passou a criar o seu Código Comercial francês em 1807 a partir dessas absorções. Tamanha a importância dessa autorregulação do mercado. E atualmente, existe um movimento em espiral de autorregulação do comércio pelo próprio mercado e a regulação do comércio pelo Estado. Então, o mercado se autorregula e o Estado regula o mercado. A exemplo disso, temos o crédito documentário, com intervenção bancária nos negócios, as condições gerais do Conselho de Assistência Econômica, Comecon, os contratos tipo e os Incoterms, que é a consolidação de termos comerciais internacionais, elaborada pela Câmara de Comércio Internacional. Esses são alguns exemplos de autorregulação dessas relações internacionais mercantis. De modo que os usos e costumes do comércio, manifestados nas sentenças arbitrais de forma reiterada, dão ao mercado a força precedente como fonte normativa. Trouxe aqui uma ideia de sentença arbitral, que ao final do vídeo nós vamos comentar, que é de suma importância como fonte da lex mercatória. Mas antes, eu preciso trazer alguns conceitos. O primeiro de Berthold Goldman, que foi trazido na obra de Stenger em 1996, que diz que a lex mercatória é um complexo de usos e costumes que não se sobrepõe ao direito nacional. É um corpo autônomo de direito formado graças à autonomia da vontade, a partir da reiterada aplicação nas operações de comércio e de arbitragem internacional. Ou ainda, um conjunto de princípios, instituições e regras com origem em várias fontes, que nutriu e ainda nutre as estruturas e funcionamento legal específico da coletividade, de operadores do comércio internacional. Smithoff traz também que são princípios comuns de leis relacionados aos negócios comerciais internacionais ou regras uniformes aceitas por todos os países. Goldstein traz que a lex mercatória é um corpo de normas que regem as relações internacionais de natureza de direito privado. E Stenger, por fim, traz que é um conjunto de procedimentos que possibilita adequadas soluções para as expectativas do comércio internacional, sem conexões necessárias com os sistemas nacionais e de forma juridicamente eficaz. Essa é a palavra-chave, juridicamente eficaz, soluções efetivas, eficazes, que tem como fonte
Contratos internacionais, principal fonte do direito comercial internacional. 2. Usos e costumes do comércio internacional. E 3. Condições gerais de contratação, standard forms. Dentre as diversas fontes que existem, porque são várias, eu elenquei essas 3, sendo que a principal, eu diria que é a fonte arbitral. Por quê? Porque existe uma prevalência na solução litigiosa do juízo arbitral. De modo que a lex mercatória, por ter o seu caráter corporativo, indica íntima relação com o juízo arbitral. Uma vez que o juízo arbitral tem como princípio a autonomia da vontade, criou-se internacionalmente o Instituto do Juízo Arbitral. E esse instituto, observado pelo legislador brasileiro, foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro de uma maneira tão inteligente que se instituiu a Lei 9.307 de 96 para regulamentar esse juízo arbitral, internacionalmente aplicado e agora domesticamente aplicado. Pedro Pontes de Azevedo, em 2006, comenta que o juízo arbitral representa uma importante válvula de escape à morosidade do judiciário, além de possibilitar a prolação de sentenças tecnicamente mais embasadas, em virtude da competência específica dos árbitros eleitos pelas partes, no exercício da autonomia da vontade que lhes é assegurado. Assim, sendo o juízo arbitral de maior percussiência para dirimir os conflitos surgidos no âmbito do comércio internacional, não poderia o nosso país rechaçar sua aplicação, como de regra não faz. No Brasil, portanto, a Lei 9.307 de 96, que dispõe sobre a arbitragem, representou um grande avanço de nosso ordenamento, posto que adotou a autonomia da vontade, inclusive como um dos princípios informadores do juízo arbitral. Soma-se a isso o fato de que os países desenvolvidos já se utilizam do juízo arbitral há muito tempo. No direito alienígena são admitidas as cláusulas arbitrais, conforme já salientado, desde que não sejam contrárias à ordem pública. Assim também o é em nosso sistema jurídico, que prevê, inclusive, o ingresso de sentenças prolatadas em sede de juízo arbitral estrangeira, desde que homologadas pelo STF. Então, em resumo, a comunicação potencializou o comércio. As grandes navegações foram um ápice dessa comunicação entre pessoas daquela época. E por isso aumentou-se a comunicação, e essa comunicação aumentou o comércio, e o comércio retroalimentou a comunicação. E os estados, a partir desse contexto de interconexão e globalização, foram incapazes de dirimir os conflitos comerciais internacionais. Foram incapazes de trazer soluções efetivas, deixando então para o próprio mercado se autorregular, de maneira que essa autorregulação criou microsistemas que foram de encontro à soberania estatal, levando então os estados a terem que se absorver esses microsistemas ante a afronta à sua soberania, vindo a eclodir o juízo arbitral nessas relações internacionais. E esse juízo arbitral tem prevalência diante da solução litigiosa a partir do princípio da autonomia da vontade, já incorporado inclusive no sistema legislativo brasileiro. Por fim, existe uma retroalimentação da autorregulação do mercado pelo próprio mercado e pelo Estado para crescimento e evolução das soluções para litígios comerciais interfronteiriços. Então, o que se busca é uma solução efetiva. A solução efetiva hoje está nas mãos dos juízes árbitros, uma vez que eles são especialistas nas querelas comerciais e são eleitos pelas próprias partes e trazem, conforme o princípio da autonomia da vontade, uma solução efetiva, prática, célere àquela situação em que se busca resolver o litígio. E esse é o contexto em que se vive a lex mercatória hoje. Inclusive, a lex mercatória pode ser escolhida pelas partes para solucionar o problema no que tange ao juízo arbitral, principalmente aqui no Brasil e internacionalmente. Então essa foi a minha apresentação sobre esse magnífico fenômeno chamado lex mercatória. Obrigado.